Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meus queridos. Está começando mais um vídeo da série Abrindo os Olhos do Seu Entendimento, Abrindo os Olhos do Entendimento. E hoje a gente vai falar sobre o dízimo, né? A pergunta do vídeo, né? Até o tema do vídeo é: vamos dar o dízimo? Então, mas para a gente começar a dar o dízimo, nós temos que aprender sobre o dízimo, né? A gente tem que saber mais sobre o dízimo. Então, a questão é: o que a gente sabe sobre o dízimo? É uma questão muito interessante, porque muitos passam muito ralo, muito básico, né, do dízimo, então a gente fica sem saber mais ou menos como começou o dízimo, quando foi, quem deu, para quem era, para o que era, certo? Então a gente não sabe muito bem sobre o dízimo e hoje a gente vai falar sobre o dízimo, né, um pouquinho mais, vamos aprofundar, né? Como que era, né, a distribuição também das ofertas na época de Atos dos Apóstolos, né, dos profetas. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Fiz uma linha, né, de tempo, certo? Dos primeiros dízimos que eram dados na lei de Moisés até o tempo dos apóstolos. Perfeito? Então vamos lá. O dízimo, né? Antes de tudo, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo, pudesse pegar sua Bíblia para a gente ler junto, que é muito importante para a gente ter um entendimento, ter uma base bacana das Escrituras. Eu vou estar com a minha Bíblia aqui, tá? Um pouquinho velha, mas a palavra ela é viva, né? A palavra do Pai ela é viva, ou seja, ela permanece até os dias de hoje. Ela não foi só para aqueles tempos. Então ela é viva porque ela permanece até os dias de hoje. Então vamos lá? Então vamos lá. Eu vou deixar uns segundinhos para você poder pausar o vídeo, pegar sua Bíblia, tá? E abrir comigo no capítulo 12 de Deuteronômios. Vou pegar aqui, vou abrir a minha também. Beleza? A gente vai abrir em capítulo 12 de Deuteronômios, tá? A partir do versículo 22, tá ok? A partir do versículo 22, nós vamos ter o texto falando sobre o dízimo, que diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu correal, ou do seu cereal, né, os dízimos do seu cereal, do seu vinho, do teu azeite, e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, ou seja, o teu sentimento. O que você sentir, desejo de comprar. Come-o ali, né? Come-o, aquilo que você comprou, ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa, porém não desampararás o levita, ou seja, aqueles que eram da tribo de Levi, aqueles que faziam o serviço do templo do tabernáculo. Quero saber a resposta, quero ver se alguém sabe a resposta, se esse templo era do templo ou do tabernáculo. Porém, desampararás o levita que está dentro da tua casa, pois não tem parte
nem herança contigo, ou seja, com as tribos as 11 tribos, a tribo de Levi não tinha herança de terra, ou seja, eles não tinham terra para plantio, tá? Então, por isso que os dízimos das colheitas, ou seja, dos plantios, né? Você pegar, capinar, fazer o arado da tua terra, plantar, você cuidar dos seus animais e entregar uma parte, né, desse dízimo que você tira, esse dízimo era assim. Eu vou terminar de ler e vou explicar aqui. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá um levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Ou seja, vamos lá. Aqui a gente vê que esse dízimo era retirado, né, do seu plantio. Você tinha um certo tipo de plantio, um certo tipo de gado que você cuidava. Você pegava o dízimo daquele e você comia daquele dízimo, certo? E uma parte desse dízimo você entregava aos levitas. Você não, a tribo de Israel. As 11 tribos, né, que tinham a herança, eles pegavam do dízimo e se deleitavam no seu próprio dízimo, ou seja, eles usufruíam, né, do seu próprio dízimo, e uma parte daquele alimento que eles comiam, se alegravam, ou seja, eu acredito que era uma grande festa dentro das tribos, eles pegavam e davam aquela parte a esses levitas, ou seja, descendentes da tribo de Levi, porque a tribo de Levi foram escolhidos para cuidar do tabernáculo. Essa é a resposta da pergunta que eu fiz, tá? Então, eles pegavam, né, assim está o texto, assim era a lei, assim é a lei, né, de Moisés. Então, quer dizer, eles pegavam a parte do dízimo e davam aos levitas, certo? Porque eles não tinham terras para plantar, nem para colher, nem cuidar de gado. Então, eles ganhavam uma parte de cada tribo para poderem saciar também a sua fome, entendeu? Então, naquela época não era dinheiro que dava. Ah, mas naquela época, Brando, era a moeda de troca, era o alimento? Não, senhor. Se a gente pegar e ver aqui dentro do texto, a gente vai ver assim, ó, esse dinheiro, ou seja, naquela época já existia moeda de troca como moedas de prata e de ouro. E essas moedas de prata e de ouro é que faziam a pessoa ter bastante dinheiro, ser bastante requisitado, ou seja, ser rico. Não era por causa só de terras. Você pode perceber que Abraão, ele era um cara que tinha bastante ouro e prata, além de gados, a terra também, né, como Canaã foi para ele. Então, na verdade, essa história de a troca a moeda de troca era ser o plantio, isso está totalmente fora de contexto da época, porque na época já existia o monetariado, que era o que as moedas de troca, entendeu? Que era ouro, prata e cobre, certo? É como se fosse o dinheiro de hoje. Só que hoje a gente usa cédulas. Antigamente era moedas de prata e de ouro e cobre. Então já existia essa moeda de troca. Então eles vendiam quando eles estavam distantes. Ou seja, falar que era a moeda de troca eram os alimentos é a pura enganação. Tá entendendo? É a pura enganação. Não era naquela época já de Moisés já era moeda de troca. O ouro e a prata. Tá entendendo? Então vamos lá. Então nesse texto aqui a gente percebe algumas coisas. Que primeiro, era o fruto do plantio, ou seja, se você tem um terreno, você tem um pé de laranja, você tem um pé de couve, um pé de alface, um pé de ameixa e tudo mais, você pegava
daquilo que você plantava, né? E ia para o local onde era escolhido pelo Criador para se alegrar com sua família e comer do seu próprio dízimo. E uma parte disso que você se alimentar, você pegava para se alegrar, você dava ao levita porque eles não tinham. E também os levitas pegavam daquela parte que eles ganhavam e entregavam aos órfãos, às viúvas e os sacerdotes, tá? Os sacerdotes, lembrem bem disso. Os órfãos, as viúvas e os necessitados. Que o cuidado do pai era para aqueles que não tinham nada para comer. Tá entendendo? Então, o cuidado do dízimo para os sacerdotes, né, e para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, era porque eles não tinham o que comer. O estrangeiro não tinha terra naquele local, então ele se alimentava com que os sacerdotes pegavam do seu dízimo e entregavam a eles para comer. A viúva não tinha o seu marido, então os sacerdotes cuidavam da viúva e entregavam uma parte para que ela comesse. Os órfãos que não tinham pai nem mãe, eles também pegavam uma parte e davam aos órfãos para poder comer também, se alimentar. Então o dízimo era para necessitados. Tá entendendo? Aqui a gente tem essa base escritural, isso era lei, entendeu? Não existe outra lei e não tem como abrogar uma lei que era feita, entendeu? Se você pegar a lei, você modificar uma coisa da lei, você já está sendo amaldiçoado pelas maldições que está escrito aqui no próprio livro de Deuteronômio no final. Se você modificar ou transgredir essas leis, você já estava amaldiçoado. Então, no momento que eu falo que o dízimo era dinheiro, que o dízimo era para o templo, eu já estou errando. Porque primeiro o dízimo era para quem cuidava dos tabernáculos, para que eles pudessem alimentar quem estava necessitado. Isso se você pegar e ler, a gente vai entender já exatamente isso que eu estou falando. Beleza? E outra, se a gente vê quando era para entregar aos sacerdotes, a gente vai ver que era de 3 em 3 anos, né? Quer ver? Ao fim de cada 3 anos tirarás o dízimo do teu fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão os levitas, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em cada obra que as tuas mãos fizerem. Ou seja, era exatamente para as pessoas que estavam necessitadas. Só que o dízimo do órfão, da viúva e do estrangeiro, se você pegar para ler sobre as leis, você vai ver que quem tinha que dar esse dízimo não era o povo, mas sim os sacerdotes. Compreenderam? Então, beleza. Primeiro, vamos desmistificar aqui o dízimo. O dízimo, então, era de 3 em 3 anos para os sacerdotes. Os sacerdotes entregavam uma parte do seu dízimo para órfãos, viúvas e necessitados. Beleza? Então, de 3 em 3 anos é entregue aos órfãos. Vamos começar do início, na verdade. Primeiro você tirava do seu dízimo para comer junto com a sua família e se alegrar. De 3 em 3 anos você entregava ao sacerdote do tabernáculo, que era da tribo de Levi, era descendente da tribo de Levi. Outra, o sacerdote eles entregavam aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros, porque não tinham como se alimentar dentro das suas terras, né, dentro da terra de Israel. Então aqui você já tem 3 pontos específicos do dízimo. Do dízimo de Moisés, do dízimo da lei. É o único dízimo que está na lei. Entendeu? Fora isso, não existe outro dízimo diferente, que é de mês em mês, que é para usar somente para o templo. Tá? Esse dízimo não existe. Quando foi criado o templo, no tempo de Salomão, era para os levitas ainda, não era para ficar dando ouro e prata para que fosse reformado o templo, botando cadeiras novas, botando altares novos. Tá? Se você pegar lá em 1 Reis, essa lei de Moisés ainda permanecia, né?
para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros pudessem comer, e os levitas também. Tá ok? A gente vai abrir aqui também em Deuteronômio capítulo 12, versículo 17. Tá? Que ele tem uma basezinha aqui, ó. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do dízimo do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos primogênitos da tua vaca, das ovelhas, nem de nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas comerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que mora na tua cidade, perante o Senhor. Ou seja, na verdade, era usado para comer. A própria família era usado para comer. O dízimo era para que a família comesse. Tá entendendo? Então, novamente, já tem esse ponto específico que não era para usar para o templo ou somente para o tabernáculo. Não era para isso. O dízimo era para alimentar sua família, se alegrar no local onde o Senhor Deus escolheu, tá? E para que os levitas, os órfãos e as viúvas pudessem se alimentar também. Beleza? Agora, a gente vai ler lá em Malaquias, que eles dizem que lá está falando que as pessoas que roubam a Deus são aquelas que não dão dízimo. Se a gente pegar aqui em Malaquias 3 e lê-lo todo, a gente vai entender mais ou menos que eu vou ler aqui um texto aqui, na verdade, em Malaquias 3:3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e o refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Beleza? Então aqui ele já está falando que vai purificar a tribo, os filhos de Levi. Mas por que ele vai purificar? Aí você vai lendo o texto todo aqui, você vai pegar até o versículo 5. Vai dizer assim: chegar-me-ei a vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros ou adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que fraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, o sim do Senhor dos Exércitos. Ou seja, já está aqui, já começa a falar que haverá um juízo, né? Contra os feiticeiros, adúlteros, e aqueles que também oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Beleza? Então ele já começa a puxar sobre o dízimo. Olha só como que é uma ligação sobre o dízimo e aquele dízimo que eu falei da lei, que era para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro e para os sacerdotes. Porque o Senhor não muda, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e me tornarei para vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Aí ele vai falando, né? Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênção sem medida. Tá ok? Então, a gente observando aqui o texto todo, ele vai falar que foi distorcido o direito do estrangeiro, né? Oprimido a viúva e o órfão. Ele entra no dízimo. Será por quê? É porque o órfão, a viúva e o estrangeiro estavam sentindo necessidade, eles estavam tendo falta do seu alimento, que
aqui a gente tem o entendimento de que quando eles havia entregue os dízimos aos sacerdotes, certo? Eles não entregavam nem aos estrangeiros, nem às viúvas e nem aos órfãos. Ou seja, o que? O alimento. Era o dízimo do ouro e da prata? Não, porque esse tipo de dízimo não existia na época. Porque aqui na época de Malaquias era a lei de Moisés que regia o povo, certo? Mas se você pegar aqui o primeiro versículo do capítulo 2, você vai ver o Senhor Criador, o Deus Criador, falando: agora, ó sacerdotes, para vós é este mandamento. Se você, eu não vou ler o texto todo aqui do capítulo 2, mas se você pegar ler ele completo e entrar em capítulo 3 de Malaquias, você vai entender que o que o Criador estava falando pela boca do profeta, no capítulo 3, sobre o dízimo, era diretamente aos sacerdotes, que oprimiam as viúvas e os órfãos por não entregar os seus alimentos, certo? E nem aos estrangeiros, por eles entrarem na terra e não terem o que comer, entendeu? Então, a lei do dízimo era para que todos se alimentassem. Você não tem como comer ouro nem prata. Hoje você não tem como comer muito menos a cédula de real, nem de dólar, nem de euro, nem de ienes, nem de nada. Tá entendendo? Então o dízimo de Moisés e o capítulo 3 de Malaquias era sobre alimento. Beleza? Aí se a gente pegar Mateus 10:10, também, que fala sobre o dízimo, certo? Aí a gente vai ver o nosso Salvador Jesus Cristo dando a esculachada nos judeus, sacerdotes, fariseus. Beleza? Tá dizendo assim, ó. Deixa eu só achar. Se agora é Mateus 10:10. Não, não é Mateus 10:10. Não é Mateus 10:10, tá, gente? Desculpa aí. Foi uma falha aqui na leitura. Agora eu não vou achar. Eu não separei esse texto para poder falar. Então não tem como eu falar aqui agora sobre esse texto. Agora não lembro se era Mateus 10:10. Bom, mas eu vou falar sobre a história e acho que vai dar para entender mais ou menos. Acho que vocês já ouviram falar, né? Que diz assim: os judeus já estavam dando o seu dízimo naquele momento, e o próprio Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele pegou e já chegou, né? Ele já chegou negando aquela ação dos judeus. De que forma? Eles ainda estavam na antiga aliança, tá? Aquele povo ainda estava na antiga aliança, porque eles ainda faziam sacrifícios de animais. Até então, quando o Messias pediu, ele fez uma cura de um leproso, ele falou para que esse leproso pudesse fazer o sacrifício de Moisés sobre a cura do leproso, que era um dos pontos da lei. Ou seja, eles ainda estavam vivendo na época da lei, não da graça, não da benevolência, tá? Que foi feita só após a morte do nosso Salvador no madeiro. Louvado seja o Criador. Então, no momento em que esses fariseus e saduceus estavam entregando o dízimo, né, dentro do templo lá, o que eles fizeram? Eles entregaram o cominho, né, eu vou botar nome de temperos aqui que eu conheço porque eu não lembro. Né, vamos dizer assim, eles estavam entregando o orégano, né, a pimenta do reino, certo? E um outro lá, que era o cominho. Então o Messias pegou e falou: olha, vocês estão entregando esses, mas estão deixando, né, de fazer o dízimo, que era da justiça, do juízo, do amor. Né? Não deixeis praticar esse.
esse dízimo do cominho, do orégano e do pimenta do reino que eu acabei de falar. Mas não negais a essas, que é o que? A prática do juízo, da justiça, né? E do amor. Porque era exatamente para isso que o dízimo era feito. Como a gente leu na lei de Moisés, era exatamente para quem estava necessitado, para a tribo de Levi que não tinha terra para plantar, não tinha também os órfãos, né, que não tinham os pais para poder fazer isso por eles, nem a viúva para ter o marido para poder fazer isso por ela, já era idosa, e o estrangeiro porque era o visitante daquela terra. Tá entendendo? Então aqui a gente já desmistificou o dízimo. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre as ofertas, porque aí a gente vai estar no momento, no tempo da igreja, né? Da igreja primitiva, a igreja de Atos. Aí sim a gente vai poder falar sobre ofertas, certo? Então a primeira parte está aqui se encerrando para que o vídeo não seja prolongado, tá? Então próximo vídeo será sobre as ofertas, né? Então a gente vê que o dízimo não era do tempo da nova aliança, mas sim da antiga, e não era nem dinheiro, né? Porque dinheiro já existia naquela época, então eles poderiam fazer a entrega do dinheiro. Mas a gente vai ver que era os alimentos para quem tinha fome, beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva aí no meu canal, abrindo os olhos do entendimento. Vai vir muita coisa boa ainda pela frente. A gente só está iniciando, tem mais ou menos um mês de iniciação aí no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e que o Senhor possa abençoar vocês tremendamente nas regiões celestiais, cada vez mais com bênçãos espirituais, beleza? Muito obrigado, galera. Fica na paz do nosso Salvador aí. Valeu!